Boa noite, feliz 2016! Estamos iniciando o ano e o Papo Aberto com programas inéditos nesse mês de janeiro. A minha convidada desse bloco está completando 40 anos de carreira como escritora e ilustradora de livros infanto-juvenis. Foi premiada no último e maior evento de literatura do Brasil, o Prêmio Jabuti, com o livro A Roupa Nova do Arco da Velha, da editora Cidade Nova. Seja muito bem-vinda, Flávia Savari. Que alegria receber você e com esse prêmio bonito aqui na mesa, hein? Pois é, você vê um bichinho aqui que não precisa nem de alface. Cheguei aqui, a Flávia já estava sentada, o Jabuti aqui para me receber. Eu falei, olha que legal. Flávia, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco. Uma alegria para a gente também. Para a gente é ótimo. Pelé que fala a gente, né? Mas é uma alegria. Somos irmãos, né? Cidade Nova e Canção Nova, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu não poderia começar de forma diferente, porque a gente gosta de ver as pessoas a partir do coração, né? Uhum. Então, quem senta aí fala sobre os mais diversos temas, mas é com o coração que fala. E a gente fica se pondo no seu lugar, porque é um prêmio muito legal, não é? E eu queria saber para você como foi receber esse prêmio. Bom, eu já tenho 80 prêmios assim na cacunda, como dizia o Darcy Ribeiro, né? 40 anos de carreira, você já vivenciou muita coisa, mas é claro que um Jabuti é um prêmio, é uma grande... É uma referência muito importante, é quase como uma nova etapa na sua carreira, né? Aham. O Jabuti é um prêmio muito importante, dado pela Câmara Brasileira de Livros, e é um sonho de todo autor receber esse prêmio, né? Então foi uma alegria muito grande, é uma festa muito bonita, né? Você partilha essa alegria com o editor, com os colegas, então foi uma alegria muito grande, mas aumenta também a nossa responsabilidade, né? Em termos de excelência, em termos de compromisso com aquilo que você faz, mas foi uma festa e continua sendo uma festa. Você foi escolhida dentre quantos autores? Olha, a categoria infantil, eu acho que é a categoria que tem maior número de concorrentes, né? E a gente pode se considerar assim, um vitorioso num sentido muito amplo, porque eu acho que tem a seleção da editora, né? Uhum. Porque então são vários filtros. Tem a seleção da editora, quem eles vão escrever, depois são 10 escolhidos os finalistas, e desses 10, 3. Então, realmente é um filtro, é muito exigente esse filtro, né? E a categoria infantil e a juvenil são as que têm maior número de concorrentes. Então, realmente, você chegar lá no pódio, vamos dizer assim, é uma honra e uma alegria muito grande. Puxa vida, que legal, né? Um momento de vitória do qual muita gente vai participando. Com certeza. Para sua família, como foi? Foi muito legal, principalmente o papai, né? Meu pai é o Jaguar, que fez as ilustrações do livro, que, aliás, é um detalhe interessante. Muita gente, até então, não sabia que eu era filha do Jaguar. Só agora, com 40 anos de carreira, tem muito editor meu que fala assim, você é filha do Jaguar? Você nunca me falou isso? Eu falei, claro que não, porque senão eu vou ficar ouvindo que, já entendi, você ganhou o prêmio porque você é filha do Jaguar, você publicou tais livros porque você é filha do Jaguar. Então eu queria ter autonomia de voo para poder revelar isso. Agora que você já conseguiu, tá agora está tranquilo. tranquilo, Agora, pronto, né? já fez a sua carreira. E foi o primeiro livro que a gente fez junto, né? Eu falei, você é pé quente, hein? Primeiro livro que a gente faz junto, e veio a indicação do Jabuti. Ficou muito feliz, vida, naturalmente. Que legal. Com que idade ele está? Ele está com 80 e poucos. Pois é. Mas deve ter sido uma alegria imensa para ele, né? Nossa, muito grande. Ele é meio contido, assim, mas Você eu não sei quis que trazer ele para o programa? Mas arrancar ele da toca é difícil. Tá pior do que o Jabuti? Pior que o Jabuti, com certeza. Agora, você escreve para o público infanto-juvenil, né? A gente já estava Isso. conversando aqui antes do programa começar, gente, Aham. que é um desafio, assim, quadruplicado, não é? Por causa da responsabilidade que a gente tem Exatamente. a orientar pessoas em idade tão tenra. E a sua última publicação foi pela editora Cidade Nova, uma editora católica que pertence ao movimento Focolares, que a gente ama muito, viu? Eu Gostaria também. de deixar aqui registrado isso. A linguagem da escrita, ela deve ser diferenciada do que uma linguagem orientada para um público secular, Flávia? Eu acho que não necessariamente, porque senão fica uma coisa assim muito dentro de uma bolha, né? Fica um gueto, né? Fica um gueto, Eu né? concordo com você. E eu acho que a gente deve realmente... O que acontece? Eu acho que quando você tem determinados valores, e eu acho que todo mundo tem os seus, bons ou maus,
você acaba colocando isso no teu trabalho, na tua vida, Uhum. né, em todos os teus ambientes. E isso passa para o livro também, naturalmente. Eu acho que quando você escreve para criança, você tem uma responsabilidade a mais, porque você está formando, né, como a gente estava falando, corações e mentes, posturas, atitudes, né? Eu acho que as crianças têm uma tendência natural aos bons valores. Uhum. As crianças, todas elas, e de todos os níveis, todas querem a paz, todas querem o fim da violência. Tem valores que são universais. São Não é? universais. Aliás, os bons valores, eles são universais em São. qualquer cultura, em qualquer Exatamente. religião. É. São bons valores. A linguagem deve ser universal, não é? Exato. Então, você une a linguagem universal a valores universais, não tem por que fechar a escrita. Não tem, exatamente. Eu Legal. acho. Assim, apesar de que muitos colegas meus assim de literatura adulta chegam para mim e falam assim: nossa, você escreve o gênero mais difícil que é a literatura infantil. Eu falo, eu não acho, porque eu ainda estou na terra do nunca, eu não cresci. Aliás, eu não cresci nem fisicamente. Agora, por que o pessoal acha que a literatura infantil é o gênero mais difícil? Porque eu acho que você tem algumas, entre aspas, limitações, né? A abordagem de determinados temas não é muito conveniente dentro da literatura infanto-juvenil. A linguagem, porque a criança é o público mais exigente que você pode ter. A criança pega um livro, abre um livro, lê 2 páginas, não gostou, ela vai dizer na tua cara. ou vai fazer exatamente isso que você fez. Fora. Joga fora. Não quer nem saber. Não, a crítica dela é imediata, ela É não tem verdade. essa condescendência que o leitor adulto tem de, vamos ler até a metade para ver, porque afinal de contas a crítica falou tão bem desse livro. Não, a criança leu, tuf. Ou então diz, nossa, que livro horrível, na tua cara. É. Eu, graças a Deus, nunca ouvi isso. Ainda bem, né? Ainda bem. E que nunca ouça. Que nunca ouça, né? Mas para mim, por incrível que pareça, o desafio maior são as crônicas que eu escrevo mensais para a revista Cidade Nova, que é para Então, o público me fala um adulto. pouquinho sobre essas crônicas, por favor. Essas crônicas foi um convite muito bacana que eu recebi no final do ano passado, e eu comecei a escrever a partir de fevereiro, né? Ela sempre tem um link com o mês, com o evento do mês, né? Por exemplo, fevereiro, carnaval, novembro você fala de finados e também da festa de Todos os Santos. Não, apesar de ser uma revista que tem um viés cristão, você fala de temas os mais variados possíveis e imagináveis. E é uma liberdade tão grande que às vezes você fica meio apavorado diante de tanta liberdade. Mas, por outro lado, é interessante porque também é um texto de 3.500 toques, que você tem que abordar tudo isso com um viés positivo, porque eu acho que você deve ser... Semear a esperança, né? Eu acho que isso é uma das características que deve marcar o cristão, né? E com humor, que eu acho que também é outra coisa fundamental. 3.500 caracteres dá o quê? Uma página cheia? Uma página cheia, exatamente. Então, assim, é um desafio muito grande, para mim é o maior desafio de todos, mas eu acho que, e sobretudo numa revista tão boa como é a revista Cidade Nova. Então, você falou, eles te dão a liberdade para você escolher o tema que você vai tratar. Exatamente. Mas todo escritor tem os seus temas preferidos. Quais que você gosta mais de pegar? Bom, eu sou realmente da praia da literatura infanto-juvenil, mas no caso da crônica não entra muito. Entra Na alguma... crônica você vai por onde? O que você gosta de falar? Eu gosto de falar sobre beleza, Legal. sobre vida, sobre os valores eternos, a amizade, a fraternidade, a solidariedade, o tempo que a gente tem que voltar a ter com as pessoas, a importância das pessoas, das relações diretas e não virtuais, o resgate desses valores eternos, né? Dessas coisas que a gente tem que se lembrar do tempo todo. Gente, vamos lembrar que a gente é gente lida com gente, não com máquina, não com coisa, né? Então, essas coisas, sempre lembrando as pessoas daquilo que elas já sabem, né? De uma certa maneira, mas de uma maneira alegre, descontraída e com aquele espírito cristão que é um espírito de construção. Agora, pôr humor num texto, numa página, é um desafio muito grande, muito né? grande. É só tentar fazer, você não precisa ser um escritor para você tentar, não é? Mas tenta escrever um texto e você ser bem-humorado, não é? Dentro de uma ideia que você quer tratar em tão poucas linhas, que parece que 3.500 caracteres é muito, mas para quem escreve... Não, é muito pouco. Quando você vai ver, você já passou de 4.000, aí você tem que enxugar. Tem gente que acha que é difícil escrever muito, difícil é escrever pouco, né? Difícil escrever pouco, com certeza. Sinopse, não, eu sempre peço para meus editores, não me peçam sinopses, aqueles resumos do texto. Vocês façam, porque eu não tenho vocação para isso. Gente. Agora, eu estava olhando aqui, gente, eu cheguei, quando eu vi aqui a roupa nova do Arco da Velha em cima da mesa,
Ah, eu já cantei aqui o meu livro. Eu acho que ela já tinha deixado aqui separado para mim, mas eu não deixei de dar a minha cantada, porque, olha, tá lindíssimo o livro, com ilustrações belíssimas e que é uma das suas marcas, um dos seus pontos fortes, a ilustração, não é isso? Você Exatamente. mesmo quem ilustra? Não, eu comecei como ilustradora, eu não Aham. tinha pretensão de ser escritora justamente por causa dos meus pais. Ah, Porque o meu pai, apesar de ser cartunista e ilustrador, ele também é cronista. E a minha mãe é poeta e tradutora. Então eu falava assim, ah, não, todo mundo vai ficar dizendo, ah, você é igual ao seu pai, igual ao sua mãe. Eu queria evitar isso. Então eu fui pelo caminho da ilustração e minha ilustração é completamente diferente do meu pai. aham. Mas não tem jeito, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quando eu vi, eu estava começando a escrever e eu sou muito mais rápida para escrever do que para desenhar. Então, é verdade. Então, a minha produção, assim, eu já tenho quase O 30 tempo que você livros. gastaria ilustrando um livro, você já escreveu outros 2 ou 3. Exatamente, exatamente. Por exemplo, os livros da campanha que eu escrevi desse ano, né, os livros da campanha da Fraternidade, que são esses dois aqui para o Fundamental 1 Ah, e para o Fundamental 2, que né? legal. Deixa eu Fala pegar aqui para dos mostrar. 50 anos do Concílio, fala da Jornada Mundial da Juventude. E esses livros eu tive 10 dias para escrever cada um, pesquisando os documentos do Concílio, pesquisando a Jornada Mundial da Juventude, as falas do Papa. Quer dizer, imagina, se eu tivesse que ilustrar em 10 dias, Ah, jamais não que eu ia dá, né? conseguir, não ia conseguir. Não dá. Então, realmente, para escrever eu sou muito rápida. Isso eu fui descobrindo depois. Eu não tinha nem ideia que eu tinha essa velocidade toda para escrever. Mas é uma descoberta feliz, né? Muito Que contente. legal. E quais são os elementos que marcam aí a sua literatura? Olha, eu acho que é variedade. É. Porque, por exemplo, A Roupa Nova do Arco da Velha é um livro de fábulas, né? E o que que a gente fez de bonito nesse livro? Fez uma homenagem ao papai. Apesar de serem os meus 40 anos de carreira, a gente fez um resgate da obra dele, porque ele, na verdade, ele só fez 6 capitulares. Ele acertou na filha, hein? Ele tem uma filha aí que, olha, carinhosa, viu? Até dá É, para ver mas nas ele suas palavras merece. o carinho pelo seu pai. Nossa, ele merece. Seus 40 anos, ele é o prestigiado. Ele é o prestigiado, é. Mas eu acho bonito isso de fazer homenagem, porque, na verdade, nós somos a soma de várias histórias. Então, quando você reconhece isso, por exemplo, se um amigo meu me indica uma editora, o livro é dedicado a ele. Se um amigo meu me deu uma ideia para um livro, o livro é dedicado a ele. Eu acho que isso é nada mais do que natural. A gratidão é Deixa eu uma ver. coisa essencial na vida. Saber valorizar quem está com a gente, né, Flávia? Exatamente, exatamente. Porque eu penso que das coisas que perduram, uma das mais saborosas é a É amizade, né? amizade, é Então, se a gente amizade. não aprende a cultivar a amizade e a valorizar o bem que as pessoas são na vida da Aham. gente, fico pensando com o passar do tempo, o que que vai restar? Nada, Não né. resta É, nada. Né? amizade é Imagina, um prêmio como esse, um momento maravilhoso desse na sua vida, você celebrando sozinha. coisa mais Isso sem não, graça, pois né. é, isso não é uma vitória, isso é uma derrota terrível, É, né? terrível, parabéns para mim mesma. É, poxa. Não tem graça. Então, realmente, assim, todas essas misturas eu acho que são importantes da gente botar tudo dentro de um balaio e chamar todo mundo para a festa, Uhum. né. Como o Jabuti é uma festa coletiva, da mesma maneira os livros. 40 anos fez com que você prestigiasse aí o seu pai, a presença dele, a influência sobre a sua vida, que é muito diferente do que muitas pessoas pensam, né? Que é assim, não é carteirada, sou filha É, dele. é, Mas a gente é construído no decorrer da nossa claro, história pelos claro, referenciais que nós vamos encontrando pelo caminho. O seu pai foi um deles para você. com Você certeza. reconhece isso e prestigia isso. Aham. Mas ao mesmo tempo você olha para trás nesses 40 anos aí também de história e você faz a sua retrospectiva, né? Como é que é? O que que você vê quando você olha aí para Olha, esses tá 40 tá aí uma anos? coisa engraçada, é muito difícil de eu olhar para trás, eu estou sempre olhando para frente. Eu estou sempre pensando no próximo livro, nos muitos livros que eu ainda quero escrever, nos muitos projetos que eu tenho pela frente, né. Agora esse ano vai sair Lendas da Amazônia pela FTD, Uhum. que é uma homenagem à minha mãe. De novo a homenagem, porque ela é paraense. Aham. Então eu fico super feliz de fazer essa homenagem para ela. São várias lendas? São lendas que existem mesmo, né, Aham, com uma roupinha nova, vamos aham. dizer assim, né, eu gosto sempre de botar um pouquinho de roupa nova nas Pelos coisas. olhos e palavras da Flávia Savari. Exatamente, é, esse filtrozinho, esse Aham, molhinho, né, esse legal. molhinho
francês, russo, porque é uma mistura de várias, como todo brasileiro, né? Com certeza. São todos multinacionais, polinacionais, É né? a melhor gastronomia. Eu também acho, concordo plenamente com você. Poxa, que legal. Agora, a roupa do Arco da Velha é uma homenagem ao seu pai, Isso. não é? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória ilustre aí desse cartunista que foi fazendo parte da sua vida, que foi incentivando você e que você tem a maior alegria em prestigiar. Pois é, é bonito assim, porque eu vi a minha mãe escrevendo, isso entrou no meu inconsciente, e vi o meu pai desenhando. Como desenhar é uma coisa que você não precisa de letramento, foi a coisa que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a desenhar e daí eu fui ilustrando, e foi uma coisa natural, né? Já a escrita foi muito elaborada por conta da minha mãe, que é uma pessoa que sempre me deu ótimos livros para ler, essa coisa toda. Agora, falar para o papai e falar também da mamãe, que é tradutora de Pablo Neruda, Vargas Llosa, Otávio Paz, uma poeta maravilhosa. Poesia é uma coisa um pouco mais desconhecida do grande público, né? O cartunista sempre é mais famoso e aparece mais, né? Mas os dois são muito importantes na minha trajetória, né? Tanto que eu tenho vários livros dedicados para minha mãe também. Então, assim, falar dos dois nossa, a gente podia ficar aqui dias e dias e dias falando do trabalho dos dois, porque eles são incansáveis e tão ativos até hoje. Então, na verdade, tem muito assunto para falar deles. Esse veio de bom humor, você herdou de quem? Mais dele ou mais dela? Eu acho que dos dois, porque papai tem um humor meio sisudo, ele é meio contido, e a mamãe é mais espalhafatosa, mais amazonense, aquela coisa bem larga, como o Rio mesmo, né? Mas eu acho que veio dos dois, porque os dois sempre deram muita importância para isso, e também a questão da poesia, que são duas coisas que a criança gosta muito. Tanto o lado poético das coisas, quanto o lado humorístico das coisas e música também. Então, você mistura tudo isso e bota no livro, é batata que a criança vai gostar. 100%. 100%. Não que eu use uma fórmula, mas ficou natural em mim. Mas você precisa servir a comida, já que falamos de comida e gastronomia aqui, tem que ser ao gosto do freguês. Exatamente. O freguês gosta de música, gosta de poesia e gosta de humor. Claro que a gente vai Você tem colocar que ir os para o ingredientes. prato que ele gosta, não é? É verdade, com certeza. Você começou escrevendo para crianças, para o público infanto-juvenil, ou começou pelo público adulto? Olha, foi uma coisa muito engraçada. O primeiro livro que eu escrevi, na verdade, foi uma catarse, porque eu sou muito parecida fisicamente com meu pai e tenho a voz da minha mãe. Então, toda vez que a gente encontrava com um grupo de amigos, eles falavam, nossa, você é a cara da mãe, mas a voz é a cara do pai, mas a voz é da mãe. Eu falava, não aguento. Você, quando é pequenininho, ainda vai que você aguenta ouvir essa história. Mas quando você já tem 17, 18, 20 anos e ainda está ouvindo essa história, eu falei assim, eu não aguento mais. E eu escrevi a cara do pai e a cara da mãe. Um livro que era, na verdade, assim, uma catarse. E daí em diante eu comecei a mostrar para editores, eles acharam graça e começaram a pedir coisas e as coisas foram acontecendo, eu fui ganhando prêmio. Olha, lá pelo 20º prêmio é que eu me convenci de que eu era autora, porque eu custei a me convencer. Mas agora eu já estou convencida. Depois, então, do Jabuti não tem como, né? E quando que você percebeu assim, não, eu tenho um feeling aí para escrever para jovens, adolescentes e crianças, e eu quero mesmo entrar por esse caminho. Quando é que foi se despertar? Olha, na verdade, o meu despertar foi muito, muito diferente da média das pessoas, porque nada foi planejado na minha trajetória de escritora. Eu, como a autora Silvia Ortoff, a saudosa Silvia Ortoff, eu também adoro concurso. Então, eu vi um concurso, eu entrava no concurso. Era uma coisa que eu nunca tinha feito, era teatro, era um texto juvenil, era um texto de um parágrafo, qualquer coisa eu estava entrando em qualquer concurso. Todos os concursos eu entrava. Estava dentro. Estava dentro. E os concursos te dão um treinamento muito interessante, porque eles têm uma limitação, eles têm um tema, eles têm um prazo, e eles têm um gênero que você tem que explorar. E eu não tinha medo de explorar isso. Porque eu não tinha aquela coisa da escola, da formalidade, da cátedra, da academia. Eu ia entrando e fazendo. E quando eu vi, eu entrei em teatro, crônica, conto, romance, livro infantil, livro adulto, poesia mística. Então, assim, eu fui indo e eu acho que ainda vou descobrir mais coisas que eu ainda não experimentei. Tem muita gente que não entra no concurso pelo medo do fracasso, não é? Então, é o contrário do que você vive.
Às vezes a pessoa tem até os ensaios dela, mas quando põe a palavra concurso, a pessoa trava, ela não vai. Esse medo você não viveu. Não tenho. Eu recebi muito mais não do que sim. Isso é legal. Mas isso para mim não é impedimento, porque eu Aham. estou fazendo uma coisa que eu gosto e eu acredito. Então eu vou. Eu tenho sinalizações de Deus que é por aí. Uhum. Então, assim, aquela coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eu vou seguindo. Então, teu conselho para quem acredita que tem talento ou que as pessoas já estão dizendo que tem algum talento, viu o concurso, aproveita, né? Aproveite, claro. Eu acho que é uma maneira ótima de você criar, inclusive, uma disciplina. Porque quando você, por exemplo, recebe uma encomenda de uma editora, você vai ter os mesmos parâmetros. Um tema, um tamanho, um prazo. Então, você já treinou isso no concurso, você já vai tirar de letra essa parte. Quantos livros você tem publicado, Flávia? Mais ou menos uns 30 solo, né, como eu costumo dizer, e uns 40 em antologias, que são livros com outros autores. Desses livros, em quantos outros você já foi premiada? Ai, muitos. Talvez a maioria deles. Recebi prêmio de teatro, recebi prêmio de crônica, de conto, de romance. Primeiro, segundo, terceiro lugar, menção honrosa, publicação, um monte de coisa. Agora, já que você passou um melzinho aqui na boca, né, dos Aham. nossos espectadores, não é? Aham. Não vou dizer tele, porque tele é meio de longe, É, né? Os é. nossos são bem pertinhos. É Eu vou colocar verdade. aqui, não é, para que aqueles que estão, para você, né, que está aqui acompanhando a gente, você possa ver os livros que ela disse que foram feitos por causa da campanha da fraternidade. Aham. Me conta o que que tem nesses livros e por que que você os fez? Olha, campanha da fraternidade já estou craque. Eu já fiz de 2005, 2008, 2011, 2015. Já fiz um monte de livro para a campanha da fraternidade. Eu fiz, como sempre, eu sempre boto família. Uhum. Eu gosto muito de Muito partir. obrigado, viu? Não, por favor, dá licença. Muito obrigado. Eu gosto. Família, para mim, assim, é uma das melhores coisas que Deus já fez, depois desse mundo maravilhoso, é a família. Porque por isso que tem um espírito de porco tentando desmanchar a família e desmanchar o mundo, né? Porque sabe muito bem o que está fazendo. Então, todo livro que eu boto tem uma família, né? Tem uma família desestruturada que vai se estruturar a partir de uma família estruturada, ou tem uma família que funciona, né? Nesse daqui, por exemplo, o neto é muito amigo do avô, que é outra coisa que eu acho bonita também, essas relações intergeracionais, né? Eu acho muito importante, porque as gerações antigas têm coisas novas para ensinar para os jovens, e os jovens têm coisas novas para ensinar para os mais velhos. Certamente. Isso é muito bacana. E esse é justamente um menino assim, muito cabeça de vento, que todo mundo não leva muito em consideração, como, aliás, os cabeças de vento são levados, né? Eu não ligo para ele falar, não, o que ele fala não se escreve. E ele é o menino que acaba salvando o patrimônio histórico da cidade, que é uma velha mangueira que o prefeito queria derrubar para construir um palanque, porque ele acha que é o símbolo da democracia, o palanque. E aí ele queria destruir o patrimônio que o garoto salva. E no outro, é um menino que começa justamente no aniversário de cobertura, já é um outro ambiente, já não é um ambiente rural, é um ambiente urbano. O menino está vendo o JMJ acontecendo lá embaixo, ele está na cobertura, e ele é um menino revoltado, porque os pais são separados, aí já é um outro tipo de família, mas ele tem uma madrinha que vai fazendo essa costura, né? E ele acaba descobrindo o valor da amizade, da família, também através do serviço voluntário, que é uma coisa muito interessante também para o jovem experimentar, principalmente o jovem que está descolado da realidade. Aliás, só faz bem, né? Só faz bem servir. É um caminho de integração espetacular. Maravilhoso, maravilhoso. Projetos para 2016? Projetos para 2016, eu tenho mais um livro para sair pela Cidade Nova, também de fábulas. Esse eu ilustrei. Já sabe o título? Já deu o título? Fábulas de antigamente, um pouco diferentes. Fábulas de antigamente. Já com molho savari também. Craque nos títulos. Vai sair também o Escolhas de Rafael pela FTD, que é um livro muito interessante, que é a descoberta. É um menino também totalmente de família desestruturada, mas que, encontrando Jesus, a vida dele dá uma guinada de 360 graus, e ele também acaba no serviço voluntário, que é onde ele encontra o sentido da vida dele, né? Então, tem muita coisa bacana para sair em 2016. Olha, Flávia, eu não vou dizer a você parabéns pelo Prêmio Jabuti, não é? Porque o Prêmio Jabuti ele só coroa uma história pela qual a gente faz questão de te dar parabéns. Obrigada. Tá?
Parabéns por ele, mas sobretudo por esses 40 anos de dedicação, que a gente pôde experimentar aí um pouquinho aqui no programa. Enquanto a gente vai batendo papo, a gente vai percebendo, né, essa atmosfera que te envolve e essa estrada que você trilhou e faz a gente ter vontade de participar dela com você. Eu vou desfrutar da minha leitura depois. Casquinha, casquinha. Pois é, vou desfrutar, mas estou muito grato pelo que eu escutei de você e feliz de saber que 2016 Tem coisa mais nova. trabalho bom está vindo aí pela frente, viu? E- Muito obrigado. Imagina, quem quiser conhecer mais trabalho, tem no site www.flaviasavari.com, que tem bastante coisa lá para ver. E aí, quando tiver com a novidade pronta, você volta aqui. Com certeza, bom? vai ser um prazer. Olha, gente, nós vamos para um breve intervalo e no segundo bloco teremos o som da banda Expresso HG. E você pode continuar em sintonia com o programa pelo Facebook, facebook.com/papoabertocn. Nós voltamos já já. Continue conosco.